Fala galera, eu sou o Will Detira, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje é mais um dia pra gente detonar em cinesiologia. A série não acabou não, chegou a vez dos abdominais. Será que você sabe tudo sobre eles? Reto abdominal superior, reto abdominal inferior, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. Esse músculo, esse grupo muscular que fica no centro do seu corpo é muito mais do que apenas os 6 quadradinhos que você conhece. Bora detonar então! Vamos lá agora para a análise do abdômen, os grupos musculares que envolvem essa região. O músculo é extremamente buscado pela galera do mundo fitness, todo mundo quer ter o abdômen trincado. Reto abdominal, vamos começar a falar aí de cada ventre desse grupo muscular separadamente. Vamos falar do reto abdominal. Ele tem origem na síntese púbica e a inserção dele fica no externo, no processo xifoide, que é um ossinho do externo, uma pontinha de osso ali. E ele também está inserido em algumas costelas. Eu não vou detalhar tanto essa parte, porque não vai fazer tanta diferença para vocês. O que vocês precisam entender de fato é a função do reto abdominal, que é esse músculo onde eu estou passando o mouse agora, que aqui está sendo mostrado só um feixe de músculo. Ele é que é o responsável por você ter aqueles 6 gominhos, né? Então ele tem uma contribuição estética muito grande para a sua barriga. E a função dele nada mais é do que aproximar, exatamente isso aqui, aproximar o externo do pubis. Todo músculo tem uma origem e uma inserção. E quando você contrai esse músculo, você aproxima a origem da inserção. Quando você alonga, você distancia a origem da inserção. Muita gente não tem noção exata qual que é a função do reto abdominal. E é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, ok? Essa função aqui. Aqui no caso está sendo mostrado de uma forma diferente, porque aqui não está se aproximando o externo do pubis, e sim o pubis do externo. Então aqui você tem uma ênfase no reto abdominal inferior. Você pode ter reto abdominal superior, que é onde eu estou passando o mouse aqui, ou também chamado de supra-umbilical, porque fica acima do umbigo, e a região mais inferior, que a gente chama de reto abdominal inferior ou infra-umbilical, porque fica abaixo do umbigo. Então nesse exemplo aqui, é um exercício que vai trabalhar com bastante ênfase o reto abdominal, porém em sua porção inferior. Além da gente ter mostrado essa função de flexão da coluna vertebral, que é o que eu disse, né? Aproximar o externo do pubis, você tem uma outra função. Na verdade, a gente pode dizer que é a mesma função, mas tem uma causa específica, que é fazer isso aqui, ó. Retroversão da pelve. Quando você contrai o abdômen, ok? Você favorece para que a pelve gire no sentido da retroversão. O sentido da retroversão é exatamente o contrário de arrebitar a bunda, ou seja, como se você quisesse comer alguém, como está aqui, ó, no movimento. Okay? Quando você vai comer alguém, você vai fazer esse movimento de retroversão da pelve. Aí seria a cinesiologia do sexo. Talvez um dia eu faça um vídeo mais específico sobre isso, mas não é agora. Isso é muito importante saber disso, porque o abdômen ele é um músculo que faz parte do que a gente chama de core. O core são vários grupos musculares que estabilizam o centro do seu corpo. Isso é extremamente importante para que se permita certos movimentos, e para que se tenha segurança ao executar alguns exercícios, que é o caso de agachamento, levantamento terra e vários outros exercícios importantes da musculação. A pessoa que tem um core enfraquecido não consegue ter alta performance em vários exercícios. Pouco se fala disso nas academias, porque o pessoal não tem instrução, nem os profissionais que estão lá. Mas é muito importante ter noção disso. Como é que se estabiliza a pelve, como é que se estabiliza a base da coluna vertebral. Eu ainda quero fazer um vídeo
só falando de core, e talvez não dá para abordar isso num vídeo só, talvez seja uma série de vídeos. Muita gente pergunta quais exercícios eu trabalho, então a parte superior do reto abdominal e a parte inferior do reto abdominal. Eu fiz um vídeo que eu postei já faz um tempo, que chama 14 exercícios avançados de abdômen. E muita gente pergunta desses 14 exercícios, quais deles são para reto abdominal, quais deles são para oblíquo, enfim. Eu vou listar aqui alguns que você vai trabalhar reto abdominal na parte superior. Para essa região você teria então o reto na prancha declinada, o reto de ponta cabeça, o reto no solo, que pode ser avançado se você fizer com peso, vai ficar bem mais difícil, e o rolinho, tanto você fazendo de joelho ou em pé, que é infinitamente mais difícil. Nesses exercícios é trabalhado com muita ênfase o reto abdominal superior. E você pode ver que em todos esses exercícios foi feita a flexão da coluna vertebral, aproximando o externo do pubis. E quando você faz isso, você também tende a fazer a retroversão da pelve. Vamos agora listar alguns exercícios para a região inferior do reto abdominal. Você teria elevação de pernas em suspensão, com amplitude completa. E por que dessa forma? Por que amplitude completa? Muita gente erra nesse exercício ao elevar as coxas até a linha de cintura. Quando você faz isso, o seu abdômen só trabalha de forma isométrica, porém ele não se movimenta, não trabalha de forma isotônica. Eu já expliquei isso em um outro vídeo meu. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vai ficar muito longo. Mas o que você precisa entender é que quando a gente fala de trabalhar reto abdominal na porção inferior, você precisa de um movimento. Deixa eu mostrar aqui. É o número 3 aqui, ó. Esse movimento. Aqui ele está fazendo deitado, mas você pode fazer isso de pé em suspensão nesse exercício que eu acabei de falar. Elevação de pernas em suspensão com amplitude completa. Não eleve apenas até a linha de cintura. Eleve mais para cima, porque aí sim você está garantindo um trabalho realmente forte, um trabalho isotônico da porção inferior do reto abdominal. Aí sim você vai começar a trabalhar essa área, ok? Tem o V invertido na bola e, como eu disse, o rolinho. Quando você faz o movimento do rolinho, principalmente o de pé, você trabalha com muita ênfase o seu reto abdominal inteiro. Vamos falar agora dos oblíquos. Abdômen oblíquo, isso vai pegar algumas pessoas de surpresa, porque tem uns detalhes aí que nem todo mundo sabe. O oblíquo, ele fica na região lateral do seu abdômen. Ele também tem a sua contribuição estética. Por quê? Muita gente fala dos six packs abs, muita gente fala da barriga de tanquinho, mas se esquece que quando você consegue apresentar um abdômen trabalhado na região oblíqua, você tem uma contribuição estética muito maior. Você dá toda uma linha diferenciada. Você vai se destacar muito mais do que apenas ter os 6 gominhos. Então, é muito interessante ter essa região bem trabalhada. Lembrando que vocês estão vendo aí no programinha que está mostrando o oblíquo externo. Existem 2 oblíquos, tá? O interno e o externo. Vou falar mais para frente ainda do interno. Vamos começar pelo externo aqui. Qual a função dele? Muito simples, fazer essa rotação, ok? Uma rotação no sentido horizontal da coluna, olha aqui. Esse movimento. Ele também ajuda na flexão da coluna vertebral. Por que isso? Porque se você unir os 2 oblíquos, pelo sentido das fibras que ele tem, se você unir dos 2 lados, ele também consegue fazer esse movimento de flexionar a coluna. Não é uma contribuição muito grande. A gente já viu que o grande responsável por esse movimento é o reto abdominal. Porém, o oblíquo tem uma leve ajuda nesse movimento. Um outro movimento que ele tem uma ajuda muito mais forte é esse aqui, ó, flexão lateral da coluna vertebral. Como vocês estão vendo aí, oblíquo no Smith. Nós estamos trabalhando aí, é um dos movimentos que você pode fazer para trabalhar essa porção. Esse foi o oblíquo externo. Vamos ver o interno agora. Então você repara que o interno ele tem praticamente as mesmas funções, ok? Porém tem alguma coisa que muda. Se você observar, aqui está no oblíquo externo. Repara na direção das fibras, onde eu estou passando o mouse aqui, tá vendo? Acompanha o mouse. Essa é a direção das fibras do oblíquo externo. Se eu for para o oblíquo interno, olha o que acontece. Olha para onde foi a direção das fibras. Agora está no sentido oposto.
Isso quer dizer o quê? Quando eu faço esse movimento aqui de rotação da coluna, vamos imaginar que eu faço esse movimento para o lado direito, eu faço uma rotação da coluna para o lado direito. Nessa situação, eu vou trabalhar oblíquo externo do lado esquerdo e oblíquo interno do lado direito. O oblíquo externo e interno, ele tem as mesmas funções, porém é como se fosse de lados trocados, lados opostos. Para você fazer a rotação para um certo lado, você usa o oblíquo externo de um lado, mas o oblíquo interno de outro lado. Eles trabalham em equipe, então são duas camadas de músculos. Pouca gente sabe disso porque, como eu disse, pouco se instrui sobre isso. Exercícios para esse ventre muscular do abdômen, oblíquos. Para-brisa, esse exercício é um exercício difícil de fazer, muito eficiente, porém tem que tomar cuidado para não machucar, ok? Quando você vai fazer esses exercícios aí mais complicados, é preciso ter bastante controle neuromuscular, por isso são exercícios avançados, porque se fazer de qualquer jeito vai machucar. Mas esse é um exercício excelente para trabalhar a região oblíqua. Outro que você pode fazer, o que eu chamei de oblíquo do arqueiro, seria uma espécie de flexão lateral da coluna. Um outro exercício é elevação da pelve, só que uma elevação lateral, como se fosse uma prancha lateral e você faz você levanta o seu quadril. E o oblíquo no Smith, como eu já havia mostrado. Tem um aí que vai ficar em falta, que eu vou falar agora, ok? Que é o transverso do abdômen. Os grandes bodybuilders do passado, os caras que eu mais admiro aí, os caras que têm o shape, na minha opinião, têm os melhores shapes, que é o bodybuilding do passado, praticavam muito, que é o exercício de stomach vacuum. Por que isso? Porque o stomach vacuum, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Eu vou deixar o link na descrição, que eu acho esse vídeo muito importante. O stomach vacuum, ele trabalha exatamente com a função do transverso do abdômen, que é fazer isso aqui, ó. É encolher, fazer uma sucção na região da barriga. E qual que é a função disso? Além de você ter uma contribuição estética, aí não porque você vai ficar com certos gominhos ou riscos no abdômen, porque essa é uma musculatura profunda, mas a contribuição estética do transverso do abdômen se dá porque ele meio que afina um pouco a região da sua cintura. E o principal, mais importante, é a sustentação. Você consegue evitar riscos de lesão quando você faz exercícios que a coluna, principalmente a lombar, fica muito exposta à sobrecarga, que é o caso de agachamento e levantamento terra. Quando você aprende a fazer essa sucção, esse movimento aqui, na hora de executar os exercícios, certos exercícios, você vê que é outra sustentação que você tem para sua lombar e realmente faz uma diferença muito grande. É isso aí, galera. Se quiser adquirir esse software que eu uso para fazer essa série, basta clicar no link da descrição do vídeo, tá? Sempre confiram o que tem na descrição do vídeo, que às vezes são coisas importantes. E se você tiver dúvidas sobre o que foi discutido nesse vídeo, deixe a sua pergunta abaixo. Eu vou responder tudo em forma de áudio e vou mandar para a minha lista de e-mails. Quem não está inscrito perde o conteúdo, portanto, não vacila. www.wildetile.com.br. Se inscreva agora. Eu fico por aqui. Abraços e bons treinos.